governo Lula foi criticado por todos os lados porque disse que o governo ficaria neutro em relação aos atos de memória de 64, dos 60 anos do golpe militar de 64. O governo disse que, enquanto o governo, ele não iria empreender nenhum ato, não estava impedindo que a sociedade civil, aqueles que queiram fazer a apologia do golpe militar, como os militares de pijama, né, os clubes militares sempre fazem, né, e a própria esquerda também sempre faz as suas manifestações com razão para denunciar e fazer a memória desse período terrível aí, né, da história brasileira, onde muitos foram presos, torturados, muitos familiares não puderam enterrar os seus entes queridos que sumiram na ditadura, etc, etc. Então, assim, o governo Lula foi muito criticado aí por isso. Eu entendo as críticas, mas eu acho que essas críticas elas erram na avaliação do próprio governo Lula. Nós falamos aqui, né, que o governo Lula, do ponto de vista político, era um governo fraco. Né? Fraco não no sentido de não ser um governo bom, não ser um governo que traz melhorias para o povo brasileiro. Eu falei fraco no sentido político, ou seja, em relação à população brasileira, o Lula tem 50% ali, um pouquinho mais, por isso que ganhou as eleições. Então, ele já se elegeu ali no fio da navalha. Ele não tem o apoio dos militares. Os militares se dividem hoje em duas frações majoritárias, dos golpistas e dos legalistas. Né? Muitas vezes omissos em relação aos golpistas, como as investigações aí estão revelando. Né? O governo Lula não tem maioria no Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Né? Nós temos ali figuras como Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e no Senado, né, nós temos também um outro que apoiou o Bolsonaro. Né? E o Arthur Lira foi um bolsonarista ali raiz, né? Aquele que engavetou todos os pedidos de impeachment, e o Rodrigo Pacheco, que também se afinou ali com a agenda do governo Bolsonaro. Teve uma ou outra divergência quando a burguesia brasileira começou a ver que o Bolsonaro tinha um projeto próprio, que era o projeto golpista. E, portanto, ele criava crises institucionais que eram disfuncionais ao sistema e acabava por prejudicar os negócios, em que pese ele ser totalmente na questão econômica, a sua agenda ser totalmente neoliberal e favorecer unicamente os bilionários, seja, né, do grande capital internacional, seja dos 50 bilionários aqui do Brasil. Mas ele acabou sendo disfuncional e parte porque ele tinha um projeto próprio, um projeto golpista, que hoje está... que ele deixou claro, né, a sua vida toda, né, a investigação que hoje está comprovando tudo isso é apenas uma necessidade do devido processo legal. Mas qualquer pessoa, né, Tereza, que acompanha, né, a ficha corrida do Bolsonaro, sabe que ele é um golpista de carteirinha. É isso? Que desde o início ele prega aí apologia, né, ao golpe militar, a torturadores. É isso? Exatamente. Ele não fez o discurso lá no impeachment da Dilma em homenagem ao brilhante Ustra, né? Não disse que tínhamos que fazer uma guerra civil
para fazer um trabalho que a ditadura militar não fez, ou seja, então ele era daquela linha dura da ditadura militar, dos golpistas de 64, né? Então é um camarada de extrema direita. Então, as investigações para provar esse, vamos dizer assim, delinquente, né, esse marginal, na forma da lei, né, Tereza? Ou seja, na forma do artigo 359-M do Código Penal brasileiro, esse criminoso, esse bandido que está ali querendo dar um golpe de Estado, que é crime. Quem comete crime é o quê? Criminoso. Exatamente. Não é isso? Vive do crime. É um criminoso da forma, né? As atitudes dele está claro, né? Para mim, ele é um louco. Louco não, porque louco faz loucura. Mas ele estava todo com uma trama, né? O golpe foi uma montagem, não foi da cabeça dele. Tinha peças ali apoiando o Bolsonaro a criar todo esse processo, né? Mas ele foi ele se cedeu, ele se colocou à disposição do golpe, ele se colocou à disposição de falar aquela linguagem que o povo quer ouvir. Você vê que incorporou isso na sociedade, misoginia, ódio à mulher, ódio aos LGBTQIA+, ataque ao jornalista, então ataque ao STF continuamente, e a população ela incorporou tudo isso, porque parece que o ser humano estava precisando de alguém para acender uma vela, né? E acender o que o ser humano da classe média, da classe operária também, muitos, né? Se colocou nessa mesma linha, né, de pensamento, que é através do ódio, da violência, que vai resolver o problema, do golpe, ser ditadura. E isso já há muito tempo que a sociedade vem tentando, né, defender a ditadura. Já vinha se falando isso no seio da sociedade, que a ditadura seria uma possibilidade melhor de viver que da ditadura, que muitos nem passaram pela ditadura, né? E nem sabem o que aconteceu, porque não tem nem informação, nem de conhecimento e nem político, né? O que a ditadura fez nesse país, o que eles fizeram, né? Quantas pessoas que foram mortas, quantas pessoas que sumiram. E a população começou a aceitar, apoiar um homem, igual você colocou muito bem, homenageou o Ustra. O Ustra foi um cara que mais matou lá no período da ditadura. Falar mal da Maria do Rosário, deputada federal, eu não te... você é feia, né? E as mulheres estão aceitando isso numa boa. O que mais me indigna, que eu vejo lá mulheres chamando o cara de mito. Eu ando nas redes sociais, aí eu vejo assim, comentários de mulheres chamando o indivíduo de mito. Infelizmente, a gente nem deveria estar mais falando desse homem, né? Mas a gente não dá para não deixar esquecer essa parte da história, né? E falar o que foi esse cara. O que foi esse monstro? Para mim, ele foi um monstro. E mulheres apoiando um monstro que persegue mulheres, discrimina as mulheres, fala palavrões horrorosos contra as mulheres, sendo que nós estamos numa era da revolução feminina, das mulheres ocupando o mercado, postos de trabalho, administrando empresas. E aí a gente vê um cara que odeia a mulher e a mulher apoia o canalha lá. É isso que assusta mais a gente. Porque por que as mulheres se ligaram tanto a esse movimento? Porque eu vi várias mulheres, muitas mulheres, nas portas do Exército. Naquele movimento do ano passado, estava lá mulheres servindo a esse modelo, que é o modelo mais perverso, que é a ditadura, que pode matar um filho de qualquer mulher. Está aí a polícia matando. Eu vi agora há pouco um vídeo cruel, porque a moça roubou um doce, quase mataram a moça, a mulher, porque
saiu de dentro do ser humano essa essência do ódio, essa coisa que nós combatemos, somos contra. Tem que haver amor, paz, se dialogar, se conversar, trocar informações, debater que sociedade queremos para a gente criar nossos filhos, né? Estar dentro dela, né? E aí o ser humano cheio de ódio, que agora está começando a fazer uma inversão, mas está lenta, que nós já falamos aqui desde o início, né, do governo Lula, que não acabaria a extrema-direita, né, que ela continuaria fazendo o que é acabar com essa... com esse clima, né, de Bolsonaro, todas essas falas, que isso ia ser muito difícil. Não é de um dia para outro, tem que trabalhar muito. E precisa de muito trabalho, precisa de muita coisa para a gente realmente... para que a sociedade entenda que está de braços dados com a extrema-direita e a direita, né? A sociedade alienada dentro das religiões, né? A gente está demonstrando aí o que o senhor Malafaia veio, para que ele está servindo, a quem ele está servindo, mas mesmo assim as pessoas não estão percebendo. Mesmo que estamos falando, elas ainda acreditam no bendito. Eu vi um pastor gravando, acho que o pastor Sérgio, falando desse papel das igrejas, que está errado, que Malafaia está errado, sim, chamando a atenção da sociedade, mas vai ter que fazer muito trabalho na base da sociedade, nas escolas, voltar ao debate político, estudar socialismo, estudar filosofia, porque o corte dessas matérias é gravíssimo, porque eles querem o ser humano mecânico, né, que não pense, que não reflita, só sirva do seu trabalho para produzir e não questione nada. Então, tem que voltar essas disciplinas, tem que repensar a educação. Hoje, as coisas estão muito assim, dispersas por causa da internet. A questão da internet está individualizando as pessoas, o celular está individualizando. Os jovens não estão mais se vendo em grupos, né? Eles estão se isolando, acontece até coisas complicadas aí, né? Então é isso, acho que é muita coisa que tem que mudar no Brasil, é muito trabalho a fazer, muita formação, acho que o canal dá uma grande contribuição, tem dado uma grande contribuição, as pessoas podem estar participando, comentando, e assim, aí buscando esclarecimento também do que é política, do que é um poder político, por que Temer e Bolsonaro cortou todos os direitos dos trabalhadores, mesmo assim eles se aliam.